A parábola sobre a qual falaremos aqui é talvez uma das três mais conhecidas parábolas de Jesus. Fazer o bem, amar o próximo, ações de misericórdia constituem a mensagem central da grande maioria das religiões. No entanto, é comum que a vida, no dia a dia, a prática de muitos religiosos não confirme aquilo que pregam e ensinam a partir das suas doutrinas. Parece sempre mais fácil debater, argumentar, teorizar sobre inúmeros detalhes da doutrina do que simplesmente ir e fazer. Será que Jesus lidou com pessoas e situações assim? Seja bem-vindo a esta que é a nossa série sobre as parábolas de Jesus. Fique conosco, vamos juntos neste vídeo aprender um pouco mais sobre a parábola do samaritano misericordioso, ou como é mais conhecida, simplesmente a parábola do bom samaritano. Olá, você já deu uma conferida em nossa playlist sobre as parábolas de Jesus? Confira nossa série. Além deste, você encontrará vários outros vídeos que nós já temos feito e deixado aqui no canal sobre as parábolas de Jesus. Inscreva-se também no nosso canal, fique por dentro cada vez que nós lançarmos aqui um conteúdo novo. A parábola da vez que nós trataremos aqui é muito conhecida como a parábola do bom samaritano. Certamente existem variações, porém, mesmo fora dos círculos imediatamente cristãos, esta é uma parábola muito conhecida como o bom samaritano, a parábola do bom samaritano. Quando nós escutamos alguém utilizando essa expressão, o bom samaritano, geralmente nós sabemos o que a pessoa quer dizer com isso, seja a frase, o termo utilizado de forma correta, de forma séria, ou como mera ironia. O que talvez nem todos saibam é que essa expressão, o bom samaritano, ela se origina na Bíblia, e mais especificamente de uma parábola contada por Jesus. Eu gosto de deixar sempre muito claro desde o princípio de qual texto bíblico nós estamos tratando. Assim você pode acompanhar melhor a nossa explanação. Então esta é uma parábola que nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, os versos 30 a 37. Vamos para a leitura? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Se você já tem nos acompanhado em outras parábolas aqui, já percebeu o valor do contexto para uma boa compreensão do texto bíblico. E aqui, mais uma vez, isso fica muito claro. A parábola, vejam, ela se inicia com a seguinte frase: em resposta, Jesus disse. Em resposta, Jesus ele estava sempre envolvido com as pessoas, cercado pelos discípulos, multidões, pessoas comuns do povo, também líderes religiosos. Suas parábolas, assim, elas vêm ao encontro de questões muito práticas, de dilemas reais, a partir daquilo que as pessoas lhe apresentavam. Jesus ele não formulou os seus ensinamentos e as suas parábolas a partir de teorias abstratas elaboradas em sua caverna, num ambiente isolado, distante das pessoas. Assim, se a parábola do bom samaritano é uma resposta de Jesus, precisamos buscar a pergunta:
Ou seja, o que está acontecendo antes de Jesus contar esta parábola? O que havia sido dito? Qual foi a provocação que motivou Jesus a dar como resposta esta parábola? Só há um jeito de vermos isso, é lendo, verificando o texto imediatamente anterior. Mais uma vez, Jesus estava sendo questionado a respeito da vida eterna. Um perito na lei perguntou ao mestre, perguntou a Jesus o seguinte: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Isso está lá em Lucas 10, 25. Vejam que esta é uma pergunta, é uma questão muito semelhante àquela feita pelo jovem rico na outra passagem. Aqui, como se trata de um perito na lei, a resposta imediata de Jesus foi: o que está escrito na lei? Como você a lê? Lucas 10, 26. E então o perito na lei respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus disse: bom, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, o perito na lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Então este é o trecho aí de Lucas 10, 27 a 29. É como se aquele perito na lei quisesse dizer: amar a Deus, ok, mas o próximo? Qual o próximo? Quem é ele? E então, em resposta a essa questão, é que Jesus contará a parábola do bom samaritano. Com a conclusão com a qual Jesus mesmo termina a sua parábola, o significado não está tão difícil para nós entendermos. O interessante aqui é tentarmos enxergar o diálogo anterior à parábola pelo contexto atual. Vejam, não era comum que um perito na lei, um teólogo oficial, entendido, fizesse uma pergunta dessas para um leigo. Sim, do ponto de vista oficial, na religião daquela época, Jesus ele não passava disso, ele era um líder popular, um leigo, não havia nenhuma investidura, nenhuma autoridade oficial conferida a Jesus a partir da religião judaica. Imagina então hoje o que levaria um pastor, um professor de teologia, um teólogo com todo o seu conhecimento a procurar um líder do povo, alguém sem título, sem um cargo oficial, sem ordenação religiosa, para fazer a essa pessoa uma pergunta tão importante a respeito da vida eterna? Seria somente mais uma pegadinha, um cinismo, uma provocação debochada, uma tentativa de colocar aquele líder, Jesus, no caso, somente à prova? Fato é que nós estamos diante de uma situação, sim, bastante incomum, não só para a época, mas também seria em nossos dias. Quem sabe aquele teólogo tão estudado, entendido na tradição, nas escrituras, estivesse sendo sincero. Quem sabe em algum momento a mensagem de Jesus não o tenha levado a um tipo de crise de consciência. Aquele perito na lei, que é como o texto apresenta, ele tinha um bom conhecimento, ele era alguém versado nas escrituras, tanto que depois da primeira resposta de Jesus, querendo então ele justificar-se, perguntou a Jesus: mas e quem é o meu próximo? Então vejam, ele tenta aqui se justificar pela pergunta que ele fez. Por quê? Porque ele sabe a resposta. E ele sabe também que Jesus sabe. E aí ele tenta meio que esclarecer: bom, nós sabemos de tudo isso, mas o meu ponto, mestre, é o seguinte: quem é esse próximo? Existe, assim, um bom conhecimento a respeito das coisas que envolvem a pergunta aí. Por isso é que a resposta de Jesus, ela remete a quê? Remete à prática daquilo que se sabe. Enfim, todo conhecimento teológico, conhecimento formal, aquele conhecimento da lei, das escrituras, de nada valem se isso não for determinante na direção da vida. Aquele perito na lei parece que queria mesmo era discutir teologia. E claro, por mais que isso tenha a sua importância, tenha o seu lugar, o que Jesus está dizendo é que precisa haver uma harmonia, uma organicidade entre aquilo que se pensa, aquilo que se sabe, se crê de coração, de mente, e aquilo que realmente se vive.
Essa pergunta sobre o próximo, do ponto de vista das discussões que estavam ocorrendo na época, fazia algum sentido. Havia nas leis dos fariseus questões em discussão a respeito de quem seria, afinal de contas, o próximo. Apenas um judeu? Apenas um fariseu? Qualquer pessoa? Então, mestre, vejam, os nossos melhores teólogos estão atualmente debatendo sobre essa importante questão. Queria saber a tua opinião sobre isso. Quem seria e como poderíamos definir, então, o próximo? Haveria exceções? E os apóstatas? E os hereges? E os ímpios? Todos eles? Deveriam ser todos objetos do meu amor como se fossem realmente o próximo? Se próximo é o outro no sentido daquele que está perto, que é companheiro, não haveria uma brecha para se desprezar aquele que não é tão próximo assim? Aquele que não pertence ao meu círculo? Vejam, a pergunta ela vai no sentido de querer saber até onde vai a minha obrigação. Existe um limite? Essa discussão teológica que parte do princípio de que haveria uma distinção, um limite sobre a quem devemos amor, ela então é totalmente subvertida por Jesus. Perceba aí como Jesus ele finaliza a parábola colocando uma questão para aquele perito na lei. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus poderia ter perguntado diferente. Jesus poderia ter perguntado assim: qual dos três viu o homem machucado, ferido à beira do caminho, da estrada, como sendo o seu próximo? Ou seja, quem realmente se aproximou? A pergunta ali do perito da lei, ela era pelo objeto do amor, a quem tratar como próximo. No caso aqui, Jesus responde a partir do sujeito, aquele que agiu como o próximo. Assim, a resposta do perito da lei não poderia ser outra. Ora, foi aquele que teve misericórdia dele. Lucas 10, 37. Assim, a resposta do perito da lei não poderia ser outra. Ora, foi aquele que teve misericórdia dele. E aí Jesus ele conclui com uma resposta que confirma que o limite do nosso dever não está em nossa teologia teorizada, legalista, em nosso conjunto de doutrinas muito bem sistematizadas, mas na necessidade e no sofrimento do outro. Jesus simplesmente diz a ele: vá e faça você o mesmo. Enfim, quando se trata de alguém necessitando de ajuda, você não para primeiro e procura saber quem é que está ali, de quem se trata. Você simplesmente vai e ajuda. A maneira como Jesus ele conta a parábola, a maneira como ele distribui suas personagens é bastante reveladora e também bem provocativa. Aqui nesta parábola, mais uma vez, nós temos um cenário bastante conhecido dos ouvintes da época. Aquele caminho que descia de Jerusalém para Jericó era muito conhecido pelas pessoas. As pessoas sabiam tratar-se de uma jornada, de uma caminhada que descia por um caminho, por uma estrada solitária e perigosa. Todas as circunstâncias envolvidas favoreciam que ali acontecessem assaltos. O lugar já era muito famoso pelos riscos que oferecia. Enquanto a vítima, a pessoa assaltada e ferida, jogada ali à beira do caminho, não possui nenhum título, nenhuma característica, Jesus ele se refere apenas a ele como um homem. Os outros três, ou as outras três personagens, permitem que saibamos um pouco mais a respeito. O primeiro a passar então pela estrada, depois que o homem é assaltado, é um sacerdote. Depois vem o segundo, que é um levita. Seria natural que alguém esperasse que estes dois homens, até pela natureza das suas ocupações religiosas, fossem os primeiros a parar e demonstrar misericórdia. No entanto, o que acontece? Ambos agiram de forma egoísta, passando ao largo e, quem sabe, até apressando o passo, afinal não queriam eles também serem vítimas dos assaltantes. Eu não quero entrar aqui nos detalhes que diferenciam os sacerdotes dos levitas. Importa sabermos que eram pessoas especialmente designadas para o serviço no templo,
como sacrifícios, ofertas, limpeza, manutenção de todo o serviço religioso. Os sacerdotes, eles eram os guardiões das escrituras e da tradição. Eles eram os encarregados de transmitir a vontade de Deus ao povo. Eram, assim, uma espécie de intermediários entre Deus e o povo. Os levitas, falando assim de forma bastante genérica, eles eram auxiliares, eles auxiliavam os sacerdotes em todo esse serviço. Logo, o fato de Jesus tantas vezes denunciá-los como hipócritas é algo que se confirma também aqui nesta parábola, pois eram mestres cuja prática estava muito distante daquilo que eles queriam transmitir, daquilo que eles queriam se fazer passar. Já o terceiro viajante que vem pela estrada, passando ali por este caminho, é um samaritano. O texto bíblico de João 4, onde Jesus ele conversa com uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó, ajuda a ilustrar a maneira como estes dois povos, judeus e samaritanos, eles se odiavam. Do ponto de vista dos judeus, os samaritanos eram impuros, ímpios, heréticos, verdadeiros bárbaros. Para os judeus, o simples fato de alguém beber num utensílio, num copo que havia sido manejado por um samaritano, já era suficiente para deixar esta pessoa impura. E é esta pessoa que Jesus introduz em sua parábola. Assim nós temos um levita e um sacerdote, o que seria aí a nata do bom religioso, por um lado, e, por outro lado, um samaritano, que para os judeus não passava de um impuro desprezível. Destes três, quem é o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Percebem que aí, mais uma vez, os religiosos devem ter ficado realmente furiosos com Jesus? O simples fato de Jesus mencionar um samaritano num contexto positivo já seria bastante provocativo. Comparar um leigo com um sacerdote já seria demais. Um samaritano, então? Como Jesus ousa colocar um samaritano e um sacerdote em contraste, colocando ainda o adversário de maneira favorável como um exemplo positivo? Sim, foi o samaritano que parou, tirou tempo, atrasou a sua viagem, não pensou primeiro em sua própria segurança, cuidou das feridas da vítima. Colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o até um local seguro, providenciou que houvesse recursos para o seu tratamento. Ao compreendermos tudo o que está envolvido aqui, todo o contexto religioso da época, teremos uma ideia do quão difícil deve ter sido para aquele perito na lei admitir que o samaritano é quem for o próximo do homem à beira do caminho. Ainda mais quando Jesus afirma que sim, a prática, as atitudes importam. Vá e faça o mesmo. Você conhece a lei? Sabe o que é certo? Vá e faça, põe em prática. Jesus, ele exemplifica aqui o duplo mandamento do amor que o perito na lei disse conhecer muito bem. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Lucas 10, 27. E quanto a nós, sabemos disso? Então vamos lá fazer o mesmo. Deus abençoe você e seja você uma bênção nos caminhos da vida para todos aqueles que você encontrar.